Obrigados aos organizadores por permitirem que eu fale neste encontro tão interessante. Eu reconheço que eu sou a pessoa que fica entre todo mundo aqui e o almoço. Então eu vou tentar falar o máximo que eu conseguir num curto período de tempo sobre o assunto da insuficiência renal aguda. E eu vou falar um pouquinho de uma forma mais cínica dos progressos que nós fizemos no campo da nefrologia, principalmente relacionado à insuficiência renal aguda, e o que os outros palestrantes mudaram foi substancialmente avanços na parte cardiovascular e de diabetes. Então, o título que foi designado a mim foi os estudos e as tribulações da insuficiência renal aguda, mas eu prefiro falar em estudos e mais estudos na insuficiência renal aguda. A gente perdeu a mão. Então, nos próximos 25 minutos, eu vou falar sobre as definições do que é essa insuficiência renal aguda, a epidemiologia e os desfechos. Eu também vou falar um pouquinho das intervenções. E eu vou discutir por que as intervenções às vezes parecem não funcionar. Eu vou falar um pouquinho sobre o que nós podemos fazer como médicos para atenuar os danos que podem ser causados pela insuficiência renal aguda e qual é o futuro de tudo isso. Então, a definição envolveu nos últimos 15 anos para os nefrologistas que nós temos aqui na plateia. Nós sabemos que a definição inicial foi proposta por uma série de critérios que parecia meio aleatória, e isso se juntou a AKNI, que chamava o critério AKIN, que foi adotado em todo o mundo, e depois a gente tem a definição da KDIGO, que é um grupo de médicos europeus que tem como função gerar evidências e diretrizes com base em evidência para os médicos em relação a diversas doenças renais. Então, o que essa definição pela KDIGO, com base na creatinina sérica em diversos períodos de tempo, ou também na excreção urinária. E nós temos 3 estágios que vão do que é a insuficiência renal leve, média e severa. Eu vou apresentar por que esse critério nos levou para uma direção errada. E eu nunca utilizei isso no cuidado de qualquer paciente. Então, a gente tem aqui um homem de 55 anos, com nenhum outro histórico médico, com 150 quilos. A gente tem ali 79 mols por litro, que foi... Esse é o nível de creatinina sérica. E ele também veio por causa do pé. Ele ficou no hospital enquanto o trabalho social estava pensando na parte de reabilitação ambulatorial. E o pós-operatório ficou muito não claro, porque ele continuou com 79 mols por litro. Isso milimoles, né? E aí a gente percebeu que os registros dele de urina eram um pouco mais de 1 mililitro nos últimos 24 horas. Então, de acordo com o critério KDIGO, esse paciente estava no estágio 3, ou seja, no estágio agudo de lesão renal. Ele tinha menos de 0,3 ml de saída de urina num período de 24 horas. Agora, se você voltar para os textos e literatura para saber o que vai acontecer com esse paciente e quais são os seus riscos, você vai ver que, como você ajusta a possibilidade dele morrer dentro do hospital, chega quase em 5 vezes. Agora, como pode perceber que essa pessoa não tem uma doença aguda renal ou lesão aguda renal? Ele teve uma redução oral, de ingestão oral,
e teve muitos registros de insuficiências renais, mas mesmo assim ele estava dentro do critério de agudo. Então, a definição que estava sendo usada na parte de pesquisa tinha uma especificidade que é simplesmente abismal, principalmente para critério de urina, mas também para a cera e a creatinina sérica. E a gente vê as pequenos aumentos para reais lesões renais é muito pouco, ou seja, pacientes que têm poucos aumentos de creatina sérica tinha 25 milimols por litro, chegava no estágio 1 nesse critério, mas não havia evidência de qualquer tipo de lesão no tecido renal. Então, isso é um valor de previsão que não é satisfatório, tanto no critério quanto na previsão. Mas quais são os incidentes? A gente vai falar que é doença ou não? É uma doença que está diminuindo graças a melhor reconhecimento por intervenções preventivas ou está aumentando? Esse aqui é um dos muitos estudos, esse aqui é de Jeremiah Brown, do ano de 2016, que viu o número de incidências de diferentes faixas etárias de doenças renais agudas. E o que ele mostrou? De 2001 a 2011, em 10 anos, a incidência, principalmente entre as idades de acima até 75, subiu vertiginosamente, entre 45 e 64 também. E esses números continuaram a subir nos próximos 4 e 6 anos. Pequenos aumentos em pacientes que tinham uma faixa etária mais nova, mais jovem, era de 20 a 44, demonstrou também uma incidência, mas não tão grave. Mas quando a gente pensa em desfechos, a gente tem traçado de lesões renais já faz há décadas. E esse estudo é canadense. E ele analisou as tendências seculares que acontecem durante o tempo em termos de mortalidade, ou seja, seu paciente requer diálise graças ao seu problema renal. E o que esse estudo demonstrou é que, no começo, em 1995 e em 2009, a taxa de mortalidade a cada 100 pacientes essencialmente ficou estável, não mudou muito. Ou seja, você tem aproximadamente 40 a 50% dos pacientes que desenvolveram que precisaram de diálise, e esses que começaram com esse tratamento no hospital acabavam morrendo no hospital. E à medida que você vai passando os anos, os números não mudaram muito. Mas quando você ajusta a probabilidade de morte no hospital, mesma coisa. Ou seja, não houve uma mudança significativa quando a gente vê a quantidade de mortes para as doenças renais agudas, aquelas que precisaram de diálise, durante o passar das décadas desse estudo. Então, por que a mortalidade ainda continua tão alta? Por que ainda não mudou em 25 anos ou mais? A resposta, eu acredito, se deve à complexidade e aos efeitos extra-renal, ou seja, a lesão que vai fora do rim. Principalmente os pacientes que tinham lesões graves no rim, a gente via outros efeitos graves nos intestinos, nos pulmões, no cérebro. E havia vários efeitos adversos no coração, principalmente com disfunção no miocárdio, e houve também a falta de normalidade no fígado, principalmente a infecção e outros efeitos que a gente chama extra-renais. Isso significa que a gente pode, então, liberar toxinas e remover fluidos com terapia de substituto renal, ou seja, ela consegue livrar o corpo de toxinas e remover fluidos. Isso significa que o paciente não morre de problemas renais, mas ele morre com doença renal. E eu acredito que esses efeitos extra-renais estão impulsionando a maior parte desses números de mortalidade. Ok. Então, em termos de definição, a definição, então, da lesão renal é altamente problemática e, sinceramente, eu diria que é raramente usada na prática clínica. Ela é usada mais
em estudos clínicos para comparar prognósticos e desfechos, mas é raramente usado num espaço clínico, na prática clínica. E esse tipo de injúria, de lesão clínica, renal é comum em pacientes hospitalizados e a incidência está aumentando e a mortalidade não muda com o passar das décadas. Isso inclui também quando você tem efeitos renais, extra-renais combinados. Então, agora eu quero mudar um pouco o assunto e quero falar com vocês a respeito do que tem sido nos últimas 3 décadas, quais são os estudos, o que eles têm falado de intervenções e tratamentos para estabelecer o que é uma lesão renal. E eu diria, é uma lista resumida de que analisou esse assunto. Isso encontra dopamina, fenoltopin, diuréticos, NAP, e a lista continua aqui no slide. Incluído também antagonistas endotelinos, fator de crescimento hepatocito, proteína C ativada e fosfato alcalino. Essa é uma lista muito sucinta de intervenções que foram investigadas em estudos clínicos. Essa lista é uma lista de intervenções que foram demonstradas ser de benefício. Acabou. E por que então os estudos hoje não identificam intervenções eficazes para doenças renais? Na minha opinião, há 2 razões. Ele tem uma complexidade patofisiológica muito complexa quando a gente pensa em doença renal, principalmente porque eu acho que a gente se perdeu quando a gente pensa quais são os estudos clínicos e principalmente quando a gente pensa nos que foram apresentados hoje de manhã. Então, eu quero falar um pouco sobre a complexidade de renal. Isso aqui foi uma revisão que descreveu os processos de maneira simplificada. Ali você consegue ver todos os processos patofisiológicos, incluindo também uma lesão de reperfusão e também como ele faz a mímica de uma necrose e o que é tubular. E o que acontece quando você tem esse tipo de lesão? Você tem infiltração de macrofágias e macrófagos e depois isso acontece tudo no rim. Você tem também a geração de fatores pró-fibróticos, já ali no começo da insuficiência renal. Nós temos a ativação do caminho clássico e alternativo de complementação do sistema. E você também tem uma geração aumentada das espécies de oxigênio. Isso acontece tudo simultaneamente no fígado, na perfusão isquêmica. Nós temos diversos processos imunológicos e celulares que acontecem de forma simultâneas, que tornaram difíceis encontrar uma intervenção única que atenue o dano. E, pelo menos do ponto de vista terapêutico, isso é diferente de um trombo agudo que é tratado por um balão ou por um estente. A gente não tem um balão ou um estente para essa microvasculatura, para essa parte microvascular do nosso fígado. A segunda coisa que a gente não conseguiu identificar de uma forma para tratar a insuficiência renal aguda, nós fizemos alguns estudos que não foram desenhados de uma forma satisfatória. Então, eu vou passar 3 exemplos para vocês, daqueles que foram feitos sobre o assunto, estabelecendo, não eram para prevenir, mas já com insuficiência renal estabelecida, e eu vou discutir 3 aspectos que destacam falhas metodológicas no desenho desses estudos. Então, aqui nós temos o fator de crescimento semelhante à insulina, que é o IGF-1, que são utilizados nos estudos pré-clínicos, e
Nós temos os ratos saudáveis e sabemos que os danos atenuados do ponto de vista de uma insuficiência renal aguda isquêmica diminuem a mortalidade nesses ratos. Em 1999, cerca de 20 anos atrás, o Hirschberg fez um estudo clínico na Kidney International, que é um dos melhores periódicos sobre o assunto. 72 pacientes com a doença foram randomizados para IGF-1 subcutâneo ou placebo, e ele acompanhou a função renal, a necessidade de diálise e a mortalidade com um período de 14 dias. Em relação ao acompanhamento da filtração glomerular, em 14 dias, vocês podem ver que não houve diferença entre o paciente que recebia IGF-1 e os de placebo, e não houve qualquer diferença também de mortalidade no dia 14. Então, por que esse estudo não mostrou diferenças? Esse estudo destaca a questão com a seleção da população de pacientes para os estudos clínicos. Escolher os pacientes certos para os estudos clínicos certos. E isso é essencial. Os modelos animais de IGF-1, no qual esse estudo foi baseado, tinham uma insuficiência renal aguda isquêmica, todos eles. O estudo de Hirschberg incluía pacientes com outras causas da doença. Então, na verdade, mais de 1/3 dos pacientes tinham a sepse associada, na verdade, insuficiência renal associada à sepse, que é totalmente diferente da isquêmica. Os modelos animais de IGF-1 foram comparados, eles eram ratos saudáveis que tiveram a doença causada para injetar o IGF-1. E para o outro estudo do Hirschberg, esses pacientes já estavam doentes com um score Apache 2 médio de 25. Nos modelos animais, o IGF-1 foi implementado lá no começo, depois da lesão isquêmica, e no estudo de Hirschberg, o paciente tinha uma creatinina sérica de mais de 530 micromols por litro no momento em que o IGF-1 foi implementado. A população de pacientes de Hirschberg não parecia em nada com os camundongos com os quais a base do estudo foi estabelecida. E o papel potencial do IGF-1 na insuficiência renal aguda de em seres humanos parecia totalmente desconhecida e não correspondia aos dados animais e pré-clínicos em relação a identificar um benefício do IGF-1. Eu não sei se o IGF-1 seria benéfico se ele fosse observado na população certa, mas eu sei que essa era a população errada para estudar esse assunto. Outra questão para os estudos clínicos é sobre em relação ao tamanho da amostra e também o poder. E nós temos a tiroxina, que é um hormônio da tiroide, mostrou em camundongos que reduz os defeitos tubulares na ATPase do potássio e também na alcalinidade, da fosfatase alcalina nesses ratos. Então, um estudo que foi feito na minha instituição em Pittsburgh pelo Acker randomizou 44 pacientes com necrose tubular pós-implante para receber T3 intravenosa ou placebo, e o T3 começou em 24 horas após o transplante e foi administrado por 6 horas. Os desfechos eram a porcentagem de pacientes que precisaram de diálise, a porcentagem de pacientes que que recuperaram a função do renal e o tempo para a recuperação da função renal. E esse era um estudo a curto prazo e a longo prazo. Em relação ao curto prazo, não era muito bom, mas não havia diferença entre o controle e a tiroxina em relação a nenhum outro dos desfechos. A necessidade de diálise, a duração da diálise, se eles recuperaram a função renal, o tempo para recuperação ou a permanência no hospital. Em 1 ano não houve nenhuma diferença na sobrevida do enxerto, nem na creatinina sérica e nem na sobrevida do paciente, que era completamente idêntica.
E o que esse estudo nos ensina? Nos ensina que o tamanho da amostra e o poder também é muito importante ao programar, ao planejar o estudo clínico, e é essencial ao interpretar a significância do estudo clínico. Então, o tamanho da amostra é derivado pela estimativa da incidência basal do desfecho primário. Talvez você não saiba exatamente a incidência, mas você precisa ter uma estimativa geral de qual é a incidência ali na linha basal do desfecho que você está buscando naquela determinada população. E também tem a estimativa do tamanho do efeito da intervenção, quanto a intervenção vai diminuir o desfecho que você está buscando. Em relação ao poder, é a função em falhar a detecção de um efeito quando ele está presente. Então, os estudos clínicos bem desenhados, geralmente, é entre 80% e 90%. Isso significa que nós temos de 10% a 20% que é aceitado nessa falha de detecção do efeito. O estudo Acker não forneceu nenhuma estimativa da incidência basal do desfecho primário e nenhuma estimativa do efeito da T3. Eles simplesmente não descreveram no estudo qual seria. Também não forneceu nenhuma informação em relação ao poder do estudo. Então, se você pensar nisso hipoteticamente, se a gente tentasse desenhar um estudo de T3 e você supusesse que 84% da incidência do desfecho primário, 80% de poder e um tamanho de efeito absoluto de 10%, você acha que o T3 vai diminuir de 84% para 74% a incidência, precisando assim de 950 pacientes. E esse estudo inscreveu 44 pacientes. Ele não foi um estudo negativo, ele só não conseguiu encontrar os benefícios devido às limitações. E com base nisso, o papel da tiroxina para tratar a insuficiência renal não foi estabelecida. Eu não tenho razão para acreditar que isso realmente seja verdade, mas com base nos estudos que foram feitos, nós não temos ideia do que realmente aconteceu. E por isso, eu quero falar dos endpoints primários ao desenhar e interpretar um estudo clínico. A dopamina, principalmente em baixas doses, e o fenodopan, que era um agonista de dopamina, nos voluntários saudáveis, aumentavam o fluxo sanguíneo renal. Um estudo clínico de Brienza inscreveu 100 pacientes de unidade de terapia intensiva com insuficiência renal aguda, e eles foram randomizados para dopamina ou fenodopan em até 4 dias, e o primeiro endpoint era uma mudança na creatinina sérica com o passar do tempo. E vocês podem ver os resultados em T0, começando em 1,99 miligramas por decilitro, e abaixaram para 1,56, e dopamina 1,91, e caiu um pouquinho, mas não tanto, para 1,81. Em relação à necessidade para diálise, não teve qualquer diferença. Então, qual é a questão com esse estudo? O endpoint primário era uma mudança na creatinina sérica. E como o Dr. Pfeffer mostrou hoje de manhã, os endpoints substitutos são muito problemáticos. E com certeza uma mudança na creatinina sérica é algo significativo do ponto de vista clínico. Nós realmente não sabemos se uma pequena mudança seria significativa. E uma razão para isso é que nós temos diferentes coisas que podem afetar a creatinina sérica além da função renal. Pode ser uma doença concomitante, ou uma ingestão de alimentos, questões com variações laboratoriais, interferência dos ensaios, medicamentos que o paciente está tomando, e também uma sobrecarga de volume, mudanças hemodinâmicas e assim por diante. Tudo isso afeta a creatinina sérica, que acaba afetando a função renal. O desfecho primário era feito em 4 dias, e a insuficiência renal é muito mais prolongada na maioria das vezes. A diferença média na creatinina sérica era em média 26,5 micromols por litro, que não tinha nenhuma relevância clínica. A creatinina sérica, o pico da creatinina sérica, não tinha diferença entre os dois grupos em relação aos pacientes que precisavam de diálise, não houve diferença. Então,
O endpoint substituto com 100 pacientes não tinha nenhum impacto, de acordo com esse estudo. Um estudo subsequente do BOVE, que foi publicado pelo JAMA, não mostrou benefício do fenoldiazepam e, na verdade, mostrou um problema que ele causava. Então, aqui nós temos estudos que foram feitos e publicados não em periódicos consideráveis, mas eles falavam sobre a atenuação do dano. Nós temos estudos muito bem sucedidos na área de insuficiência renal aguda. 2 falavam sobre aqui nós temos o renal e um estudo que foi publicado sobre a terapia de substituição renal de uma forma um pouco diferente um com o outro. Esse daqui observou tanto a diálise intermitente quanto a terapia de substituição renal contínua, a terapia intensiva e a menos intensiva, e não mostrou diferença nas mortes por todas as causas em 60 dias. E aqui nós também não conseguimos ver a morte por todas as causas em 90 dias. Mas estes foram estudos bem desenhados, bem conduzidos, mas eles eram estudos negativos. E eles observaram um único evento significativo do ponto de vista clínico, que era a morte. Então, era centrado no paciente e relevante ao paciente. Eles tinham um M grande ou relativamente grande, um tamanho de amostra grande, e também o tamanho dos efeitos eram apropriados. Então, eles tinham uma redução de risco absoluta estimada de 10 e 8,5%. E esse é um tipo de estudo que responde de forma eficaz à questão clínica. E a resposta aqui é que a diálise não aumenta o risco de morte. Agora, deixa eu mudar um pouquinho de assunto para uma das coisas que os cardiologistas têm sido muito bem sucedidos e os nefrologistas estão ali um pouco mais atrás. É identificar biomarcadores que nos ajudam a identificar os pacientes que desenvolverão uma doença ou terão uma doença de forma prematura, e também escrever os pacientes que terão um papel significativo nos estudos clínicos. Então, a gente precisava saber se a gente encontraria a troponina renal. Aqui nós temos um histórico dos marcadores cardíacos. Aqui nós começamos com a AST, o IDH, usado em pacientes com infarto agudo do miocárdio, depois o CK e o CK-MB, a troponina. E antes do ano 2000, nós tínhamos o teste de point of care, de ponto de cuidado. E aqui o que nós temos em nefrologia? Nós temos creatinina sérica e a produção de urina, começando nos anos 50 até os dias de hoje. Aqui são os 2 marcadores que eu mostrei para vocês, que a gente usa para definir a insuficiência renal aguda. Lembra da KDIGO, aceita pelas organizações mundiais? Em 2014, nós tínhamos um NephroCheck introduzido, que é o TIMP2 e o IGF, a proteína de ligação do IGF-7, é um teste de combinação que foi introduzido em 2014, e foi utilizado clinicamente em alguns hospitais. No meu hospital, ele nunca foi introduzido como um teste em potencial. Ele tem algumas promessas, mas algumas fraquezas, mas a gente não vai discutir isso hoje. Bom, o que está acontecendo? A gente está identificando os pacientes que têm uma insuficiência renal aguda com base na creatinina e na urina. Nós temos uma busca extensiva da troponina renal por diversos investigadores na nefrologia, e um dos principais biomarcadores que foram observados é a lipocalina associada à gelatinase dos neutrófilos, e esse é um dos primeiros estudos que o Engel fez em 2013, e ele identificou
que esse biomarcador urinário era muito importante para a insuficiência renal isquêmica. Aí nós temos aqui embaixo um estudo de 2019 e ele busca, olha só, 2003, começaram lá em 2003 e esse ano a gente está observando se realmente funciona ao identificar os pacientes com insuficiência renal aguda, essa insuficiência renal aguda nos pacientes que estão realmente doentes. Então a gente tentava identificar e determinar se isso realmente é utilizado para aqueles pacientes realmente doentes. E nós fizemos muito pouco progresso em identificar a troponina renal. E na prática clínica, a não ser algumas exceções, alguns poucos biomarcadores que nós utilizamos para analisar a função renal, a gente está confiando mais na creatinina sérica. E o que nós sabemos até agora? Que a insuficiência renal aguda, em sua definição, é algo completamente problemático e não é aplicável à prática clínica. Ela é comum e cada vez mais presente, a mortalidade é alta e não está melhorando. Ela, com certeza, é complexa do ponto de vista patofisiológico e é um sistema de multissistemas. As pessoas não morrem pela insuficiência renal, elas morrem com a insuficiência renal, mas isso faz com que o tratamento seja bem desafiador. A maioria dos estudos clínicos sobre o assunto falharam porque eles tinham uma população de pacientes inadequada, eles tinham um tamanho de amostra e um poder estatístico também inadequado, ou eles utilizavam endpoints irrelevantes do ponto de vista clínico. É muito desafiador identificar os biomarcadores da insuficiência renal aguda que podem informar um diagnóstico prematuro. E o que a gente precisa é uma ciência adicional para o diagnóstico prematuro, alvos terapêuticos e testar as intervenções para a gente poder desenhar bem os nossos estudos clínicos. Então, alguns anos atrás, o Instituto Nacional de Saúde nos Estados Unidos financiou um projeto multicêntrico chamado Kidney Precision Medicine Project, ou KPMP, e a gente tinha que voltar, eles disseram que a gente tinha que voltar para aquela parte básica. E a insuficiência renal aguda, e a gente fala disso, e também da doença renal crônica, mas o que eles estão fazendo é realizar biópsias em pacientes com insuficiência renal aguda, biópsia renal nesses pacientes com a doença, e eles estão buscando identificar os processos celulares críticos, os caminhos também críticos e os alvos para as novas terapias. Entender o que está acontecendo do ponto de vista microscópico, para entender como nós podemos desenhar de uma forma melhor as intervenções terapêuticas para ter como alvo esses processos. Então, é como eu começar tudo de novo. As minhas sugestões para a prática clínica são bem básicas. E eu sei dos nefrologistas que estão na plateia, provavelmente a gente se cansa, eu me canso, do que a gente recomenda quando a gente está falando de insuficiência renal aguda. Cuidado de suporte, uma hipotensão, algumas coisas nefrotóxicas e cruzar os dedos, não é mesmo? Então, eu recomendo minimizar o uso de medicamentos nefrotóxicos quando nós temos alternativas, e essa é uma grande oportunidade. A gente utiliza medicamentos nefrotóxicos quando existem já alternativas que são bem eficazes de forma comparativa, mas menos nefrotóxicas. A gente também antecipa situações de alto risco e evitar as lesões, as injúrias nefrotóxicas concomitantes. Então, a gente tem que, não só uma única vez que a gente acaba danificando, mas coisas que vão cada vez mais prejudicando a parte com toda essa questão nefrotóxica. E a gente precisa identificar prematuramente problemas na função renal e otimizar o status de fluido. E também eu coloquei ali uma pergunta, um ponto de interrogação por causa da avaliação feita por um nefrologista.
Bom, um cardiologista não vai ser útil, o paciente tem um infarto do miocárdio agudo, melhor que a gente contratar um cardiologista melhor, mas a gente precisa também pensar quando o nosso paciente está com problema. E na nefrologia, ou em relação à insuficiência renal, 1 grama de prevenção vale muito mais do que 1 quilo de cura. Muito obrigado pela atenção de vocês.